Meu nome é Aline Galvão, eu sou advogada aqui na Contadora do Imigrante e a gente separou hoje algumas perguntas sobre declaração de saída definitiva para a gente esclarecer para vocês. Esse é um tema que sem dúvida causa ainda muita dúvida, então vamos começar pela primeira pergunta. Se você mora fora do Brasil ou está pensando em sair, é importante que você entenda algo com clareza. A declaração de saída definitiva pode ser a diferença entre você pagar imposto em dobro ou organizar a sua vida fiscal de forma estratégica. O que é a declaração de saída definitiva e quem precisa entregá-la? A declaração de saída definitiva formaliza para a Receita Federal que você deixou de ser residente fiscal no Brasil. E quem precisa entregá-la? Primeiro, aquele brasileiro que saiu do país, que foi morar fora, de forma permanente. Aquele estrangeiro também que morava no Brasil, que saiu do país de forma definitiva, também deve apresentar a sua declaração. E também aquele brasileiro que se ausentou do país por mais de 12 meses consecutivos, também deve apresentar a sua declaração. É importante que você entenda que a ausência da apresentação da declaração mantém o seu status de residente fiscal no Brasil. Quais são os prazos para enviar a declaração de saída definitiva do Brasil? Existem dois momentos. A comunicação de saída definitiva deve ser apresentada até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte à sua saída. Imagine que você saiu no ano de 2025, no ano de 2026, até o finalzinho de fevereiro, você deve apresentar a sua comunicação de saída definitiva. Já a declaração de saída definitiva, ela deve ser apresentada no mesmo prazo da apresentação da declaração de imposto de renda no Brasil, entre os meses de março e abril. E é importante que você verifique, se você perdeu um desses prazos, qual seria a data correta da apresentação da sua declaração, para evitar problemas. E também, obviamente, é possível que haja a aplicação de multa por você não ter apresentado dentro do prazo. Minha residência fiscal termina assim que envio a declaração? Não exatamente. A sua residência fiscal termina, primeiro, quando você sai do país e você comunica corretamente, ou quando você se ausenta por mais de 12 meses consecutivos, se você não havia comunicado antes. É importante que você entenda que a declaração de saída definitiva, ela formaliza, ela não cria uma data, ela só reconhece. Eu continuo obrigado a declarar o imposto de renda após apresentar a saída definitiva? Não, em hipótese alguma você deve apresentar a sua declaração de imposto de renda, sob pena de você cancelar a apresentação da sua declaração de saída definitiva. Por quê? Porque a partir do momento que você apresenta a sua declaração, se você mantiver rendimentos no Brasil, você vai ser tributado como não residente. Mas a obrigatoriedade de apresentar a sua declaração anualmente, isso não é mais obrigatório, tá? Não deve acontecer, na verdade. Agora, se você volta para o Brasil, aí sim, se em algum momento você decide retornar para o país, aí você vai continuar apresentando a sua declaração e aí você retoma o seu status de residente. Quais documentos e informações são necessários para preencher a declaração? Você vai precisar, primeiro, da data exata da sua saída, informações bancárias, os seus rendimentos até a data da sua saída, informações dos seus dependentes, se você tiver, bens e direitos, né, o seu patrimônio até então. É como se fosse uma última fotografia fiscal no Brasil até aquela data. Quais tributações podem ser aplicadas mesmo após a saída definitiva? Como não residente, você pode sim continuar pagando impostos no Brasil. Imagine que você tem aluguéis, você tem imóveis alugados no Brasil. Você vai continuar tendo que pagar impostos sobre os rendimentos dos aluguéis. Também, se você tem bens que você venha vender, imóveis, também tem um imposto de ganho em capital que você deve pagar. Se você tem investimentos, né? Se você aí tem rendimentos de investimentos, você também vai pagar impostos sobre esses rendimentos, aplicações financeiras que você venha a ter. Aposentadoria, se você continua recebendo aposentadoria no Brasil, você pode continuar também pagando. Mas você vai pagar basicamente com retenção na fonte. Cada um desses casos existem situações específicas, mas a tributação normalmente é na fonte. O que acontece se eu não entregar a declaração de saída definitiva? Quais as penalidades? Você pode pagar multas por omissão, você pode vir a ser tributado sobre seus rendimentos mundiais. É claro que hoje, com o cruzamento de informações, com a tecnologia, a inteligência artificial, cada vez mais a Receita Federal tem investido em tecnologia, você fica muito mais vulnerável a ter as suas informações coletadas em um desses cruzamentos e certamente você vai ter muitos problemas. Então, esse é um dos principais motivos que levam as pessoas a se organizar financeiramente, desde a decisão de migrar e já verificar a possibilidade de já apresentar sua comunicação ou declaração. É obviamente que existe uma estratégia, as consultorias estão exatamente aí, para a gente analisar qual seria o melhor cenário para você apresentar sua declaração de saída definitiva. Mas não apresentar porque não sabia já não é mais desculpa.
Sou aposentado e recebo rendimentos no Brasil. Como ficarão os impostos após a saída definitiva? Com relação à sua aposentadoria, no finalzinho de 2024, o STF julgou inconstitucional aquele desconto automático de 25% sobre as aposentadorias. Isso foi de fato um ganho, porque há muitos anos, ocorria-se injustiça aí com os aposentados que residem no exterior de terem aí descontado 25% de forma automática sobre as suas aposentadorias. E como é que vai acontecer? Como é que acontece depois dessa mudança, Os descontos eles ocorrem com base na tabela progressiva, de forma mensal. Mas é muito importante que você se informe no país que você reside, se possui algum acordo para evitar a bitributação entre Brasil e o país que você mora, verificando se há isenção em relação à aposentadoria, no país que você mora. E também é importante, ainda referente a essa decisão do STF, que você verifique se houve descontos nos anos anteriores, porque é possível você recorrer, solicitar judicialmente a restituição desses valores. Então se informe sobre isso, se esses descontos ocorreram nos últimos anos, para que você consiga a restituição desses descontos. Preciso nomear um representante legal no Brasil após entregar a saída definitiva? Não é obrigatório. Você não precisa deixar um representante legal ou um procurador. Mas nos casos de você, imagine que você mantém rendimento de aluguel, aí sim você vai ter que constituir um procurador, principalmente se você for alugar para pessoa física, Ou se você tem uma empresa, se você mantém uma empresa também, em alguns casos você vai precisar ter um representante legal. Então, assim, via de regra não é obrigatório, mas em alguns casos sim você pode precisar de um procurador ou de um representante legal. Como tratar investimentos financeiros brasileiros, ações, imóveis, etc., após a declaração? Obviamente que para você apresentar a sua declaração de série definitiva, você não deve manter investimentos de renda variável. É importante que após a apresentação da declaração, você proceda com a abertura de uma conta CNR, uma conta própria para o não residente. E aí pode ser necessário você converter seus investimentos para essa nova conta. Por exemplo, se você tem bens que você vier a vender após a apresentação da declaração, tem aí a questão do ganho de capital, o imposto próprio que você deve pagar como não residente. É importante que você faça aí um planejamento em relação aos seus investimentos para a apresentação da sua declaração de série definitiva, porque muita coisa pode mudar, às vezes é necessário você aí diversificar os seus investimentos, em alguns casos pode não ser vantajoso manter esses investimentos, tendo em vista a tributação, pode permanecer no Brasil e no país que você reside, então o planejamento em relação aos investimentos também faz parte aí desse processo da apresentação da sua declaração de série definitiva. E é isso, pessoal. Deu pra gente conversar sobre muita coisa, tirar muitas dúvidas. A gente tá separando outros vídeos aí nessa modalidade, sobre temas específicos, tirando dúvidas rápidas. Então é muito importante que você acompanhe, que nos siga aqui no canal, já bota aí o sininho, deixa o joinha aí no vídeo. E se você tem dúvidas, quer fazer uma análise concreta sobre o seu caso, eu recomendo que você agende uma consultoria. E é isso, pessoal. Até a próxima.